Olá, eu sou o Ok. Demerval Keller, estou aqui com um grande amigo de longa data, Pablo Trindade. Pablo, bom dia. A gente está gravando essa entrevista numa manhã de sexta-feira, aqui em São Paulo, bem chuvosa, por sinal. Seja muito bem-vindo, quero te agradecer muito pela presença. Bom dia, um prazer falar contigo, de Marval. Realmente, aqui nos Pagos de Porto Alegre, também é sexta-feira de manhã, assim que de madrugada, 10 horas da manhã. Muito bem. Pablo, a gente está gravando essa entrevista é para ser um bate-papo, né? Uhum, Depois eu vou escrever para o trabalho de conclusão de pós-graduação Lato Sensu, Pedagogia Vocal, Expressão e Técnica, uhum, pela Faculdade de Santa Marcelina. Então a parte escrita vai ser um pouco mais formal, logicamente, mas aqui claro. eu prefiro que a gente faça um bate-papo para que você fique à vontade de trazer, né, as suas impressões e como você tem trabalhado a sonoridade coral na interpretação de música popular brasileira, que é o título do Uhum. meu trabalho. O subtítulo A Experiência de Três Maestros. Eu, então, está sendo um trabalho bem bacana de desenvolver. Sei muito da sua experiência coral, também de longa data, já fui seu aluno em festival, então sei muito bem desse valor que você cultiva aí com o trabalho em grupo. E esse trabalho está sendo orientado pelo professor doutor Ângelo José Fernandes, que também é professor da Unicamp. Ele dá aula no curso de pós-graduação em pedagogia vocal e também ele orienta e dá aula na Unicamp. Também um grande amigo. Ah, ele é Com ótimo, ele é certeza. ótimo. Mande um Gente, abraço para ele. com certeza ele vai receber. Mas vamos começar já. Fala um pouquinho, por favor, de você. Como é que é a sua formação na área musical e na área coral? E nos conte um pouco de sua experiência com os coros. Então, é uma resposta longa, mas que eu vou tentar resumir, né? Porque a minha formação fundamental foi em Montevideo, Uruguai, né? Eu estudei lá eh, com vários professores maravilhosos e me formei em regência coral, regência orquestral, principalmente, né? Eh, Fiz composição, me formei como professor de piano, né? Como pianista, né? Lá também no Uruguai estudei contrabaixo, enfim, eu fui com uma bolsa de, de pós, né, de regência orquestral, que fiz durante 3 anos em Venezuela, na Venezuela, com as orquestras, com o movimento orquestral de Venezuela. E dentre todas essas coisas, dentre muitas atividades, eu desenvolvi, eh, eu tive um cargo lá no Ministério de Educação e Cultura, onde formei o Coro Juvenil Uruguaio, um movimento que gerou uma mudança na ótica, né, dos coros e principalmente na inserção de jovens dentro desse movimento coral que estava um pouco velho, digamos, né? Um, assim, eu formei os meus grupos, inicialmente no ano 1982, eu formei o meu grupo Suite Montevideo, que durante muitos anos foi digamos, o meu braço artístico, que ele passou por diferentes etapas, a gente viajou, enfim, por muitos lugares, eh, gravamos, tem coisas na internet, enfim. E eu formei lá o coro de arquitetura também, entre outros, né? Mas viajando, comecei a ministrar aulas, oficinas, cursos aqui no Brasil,
y en determinado momento uma professora aqui em Porto Alegre me perguntou se eu aceitaria reger um coro no Brasil. E eu respondi, ok, de repente, depende da proposta, logicamente, né? E assim, no ano 96, se fez um concurso para regente de um coro aqui em Porto Alegre, que naquele momento se chamava Coro 25 de Julho, Coral 25 de Julho. Eu fiz o concurso, enfim, eles gostaram da proposta que eu fiz, prática, aliás, né, porque eu tinha que fazer um ensaio. E desde o ano 96 eu estou em Porto Alegre regendo o hoje chamado Expresso 25. Tive um vínculo muito anterior, né, com muitos músicos do Brasil, entre os Marcos Leite, por exemplo, que foi um grande amigo e que me levou a vários festivais como professor, o Itajaí, Curitiba, enfim. E, e no ano 96 comecei a viajar semanalmente aqui para formar para trabalhar com esse grupo, né? Que inicialmente era um coral eh, muito tradicional, né? Fazia muito bem música, mas principalmente dentro da área erudita. E no ano 2001, eu vim para Porto Alegre para morar. Aí já trouxe a família, porque até esse momento eu viajei semanalmente. Então, eu já fiz mestrado lá na Unirio, eh, enfim, aqui fiz a licenciatura de música no IPA, também em Porto Alegre. Tem vários vínculos acadêmicos, mas especialmente eu trago essa bagagem uruguaia e que existe um vínculo muito grande desde muito pequeno com a música brasileira. A música que entrava em casa e que eu não sabia que era brasileira, né? Mas que, claro, porque a gente escutava, sabe, Moacir Silva, para mim não fazia ideia, né? Sendo pequeno, os meus pais escutavam com muita naturalidade. Depois entrou Tom Jobim, Vinícius de Moraes, entrou Elis Regina enfim, isso foi de alguma forma fazendo uma me deu a permissão, digamos, não, intuitiva de poder fazer com que essa música fosse minha também. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui no Brasil, eh, eu tinha feito aqui, aqui não, em Montevideo, eu fui convidado pela Embaixada do Brasil para fazer homenagem a Villa-Lobos no ano 87, no centenário. E um, eu fiz um trabalho de pesquisa bastante grande, né, bastante sobre Villa-Lobos e fizemos um espetáculo que foi assim memorável com Suite Montevideo. E esse Villa-Lobos foi realmente inspirador. Outra também que eu fiz, também eu estudei bastante como pós também, foi eh, com o Francisco Kurtlange, um musicólogo, que, com quem trabalhei justamente a música do barroco mineiro, né? Então, tive, fiz estreias, inclusive fiz uma estreia mundial aqui em Montevideo de uma das obras, e hum, nessa mistura, sabe, de Villa-Lobos, de música barroca mineira, mal chamada assim, música colonial, né, mas era de Minas Gerais, com a música popular, veio uma necessidade de aprofundar e estudar essa possibilidade
do sentimento e do pensamento do músico brasileiro, de forma geral, eh, e como, de alguma forma, isso não estava sendo aproveitado ou desenvolvido na música coral. Então, provavelmente a primeira pergunta que eu fiz para o coro aqui em Porto Alegre, o 25 de julho, foi: vocês de onde são? E eles responderam, né? São os brasileiros, né? Porque eh, quero contextualizar, mas aquele coro se fundou, se iniciou e continua dentro do contexto de um clube de origem alemã. Então, que segue estando lá, né? Somente que eh, essa ideia, essa ideia de pontapé inicial levou a um primeiro trabalho que fizemos juntos, que se chama Música Coral Brasileira. E nesse CD que a gente gravou no ano 97, eu incluí justamente músicas de Villa-Lobos, música colonial brasileira, eh, e alguma coisa de música popular brasileira. Fiz o primeiro arranjo para eles, que é de Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque, e nesse trabalho iniciou um pensamento sobre a música que eles poderiam desenvolver vinculados ao seu país. Que legal. Eu morei no Rio Grande do Sul 10 anos. Eu morei de 97 a 2007. E, mas eu me lembro de ter ouvido o Coral 25 de Julho Uhum, na formação antiga, claro. né? E aí depois, lógico, depois de um tempo, eu também tive a grande oportunidade de ouvir o Expresso 25 em um show que vocês fizeram em Porto Alegre. Eu me lembro bem que a plateia sentava mais arredondada, o coro também ficava, Uhum, não tinha aquela posição tradicional que a gente está acostumado. Então, enfim, tem várias memórias vindo aqui também desse trabalho. E que legal que você, de certa forma, vem e provoca, né? Um coro de origem alemã. No Rio Grande do Sul, a gente sabe que tem muitos coros, tanto de origem alemã quanto de origem italiana, que é. as colônias, as antigas colônias eram muito Uhum. fortes, né? E, enfim, mas querendo ou não, todos nós, todos os. Eu me considerando gaúcho, o pessoal às vezes eu falo que eu morei no Rio Grande do Sul e eles acham que eu sou gaúcho. Quando eu falo, vou Claro. visitar minha família, eles falam assim: ah, quando que você vai para o Rio Grande do Sul? Caramba, hein? É por causa do Keller, né? Keller alemão, o Claro, pessoal fecha liga com tudo. liga com o Rio Grande do Sul, só que, enfim, em Minas, em Teófilo Otoni também tem uma colônia muito forte alemã. Olha só, Então, que lindo. eu cresci ouvindo a, o coro da igreja. Eu me apaixonei pelo canto Claro. coral com o coral da igreja luterana cantando e, enfim, tinha um grupo de metais que eles chamam de grupo de coral de trombones que vem do Sim, Pousana sim, Coa do alemão. Então, eu consigo entender essa origem também do 25 de julho, claro, dessa grande sociedade, né, que representa em Porto Alegre. Então vamos focar agora realmente no coral. No claro. Expresso 25 é o nome, você já citou, que Ah, seria a minha próxima pergunta. uhum, É, eu vou fazer, eu vou fazer algumas perguntas específicas para a claro. gente situar o nosso ouvinte, as pessoas que vão nos ler depois, inclusive, Uhum,
para a gente fazer um mapa desse coro. Então, o nome, Expresso 25. Quais são os profissionais responsáveis e suas respectivas atuações? Então, o Expresso 25, ehm, quero dizer inicialmente que foi o Coral 25 de Julho é um coro que hoje é chamado Expresso 25, que tem mais de 55 anos, não sei quantos exatamente já a essa altura do campeonato. Eh, Portanto, uma instituição bem antiga, ¿sí? Que canta desde aqueles inícios com gente que começou justamente cantando eh, porque gostava de cantar, sabe? E esse gostar de cantar é fundamental para qualquer grupo, né? E muito mais para um coral. Em determinado momento, passado o ano 2000, eu questionei a denominação do grupo, porque aqui no Rio Grande do Sul, e tu deves saber, existen em cada cidadezinha de origem alemã, existe um clube chamado 25 de Julho, porque 25 de julho é a data da imigração alemã em Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? Em todo clube do interior que tem um coral dentro desse clube, se chama Coro 25 de Julho. Então, eu falei: olha, eh, será que esse é o nome que o grupo deveria ter para em, projetar o seu trabalho artístico? Então, ante esse questionamento, eu escrevi, junto com uma amiga, eh, Carolina Wist, com quem escrevemos uma obra chamada Expresso 25, que tratava justamente de um trem que iria passar por uma cidade, aliás, por duas, entre meio de duas cidades, e provavelmente foi esse espetáculo que você viu, né? Eh, e, e esse Expresso 25 passava, né, entre as duas cidades, e as duas cidades, enfim, se encontravam, conversavam, cantavam entre si, brigavam, né, por quem das duas cidades iria receber aquele trem Expresso 25, fazer a estação, enfim. E, e resulta que em determinado momento o Expresso passa entre as duas cidades e nunca para, né? Então, e no final, né, eles, de alguma forma, cantando, sempre cantando, né? Descobrem que a felicidade não estava na parada do trem na cidade deles, e sim no encontro em compartilhar a música entre eles, né? E esse Expresso 25 foi simbólico e foi o nome que o grupo adoptou a partir desse momento. E estamos falando já, então, de mais de 20 anos, né? Com esse nome. Então, esse é o Expresso 25. E através de vários anos, cada projeto específico, ele tem profissionais que têm me acompanhado, sim. Mas o trabalho, na realidade, eu faço sozinho, né? Tanto como regente, quanto como diretor cênico, quanto professor de técnica vocal, quanto, enfim, é um trabalho que eu, com o qual eu, de alguma forma, eh, eu precisei fazer de, sozinho, de alguma forma, né? Por várias razões. Por exemplo, agora a gente está preparando um espetáculo que vai dia 9 de novembro no Teatro São Pedro,
que é Suite Tom Jobim. É, é uma obra enorme que numa etapa na qual eu achei importante, eu como arranjador, por exemplo, dizer sobre a música de Tom Jobim, fundamental na, no imaginário da música popular do Brasil. Então, eu fiz os arranjos, vão tocar comigo, são 5 músicos, instrumentistas, que me acompanham nesse trabalho de interpretação. Eu toco piano, mas depois tenho bateria com Ricardo Alenhart, enfim, percussão com Federico Trindade, que é meu filho, que também é maestro. Sim, tenho contrabaixo, né, de Everson Vargas, enfim. eh, e depois tenho, por exemplo, me acompanha Débora Finocchiaro, que é uma atriz sensacional daqui de Porto Alegre, que está fazendo a direção cênica. Eu pedi para ela me ajudar, porque em cena somos mais de 40 pessoas. É muita coisa. Então, eu queria gerar uma linguagem, uma microlinguagem corporal que tivesse sentido justamente com essa sutileza que tem a música de Tom Jobim. E estamos fazendo um trabalho juntos aí que está sendo realmente sensacional. Aí eu pedi para Antônio Rabadán fazer um figurino específico para essa obra, considerando, fazendo um vínculo entre a época de Tom Jobim e a contemporaneidade que os arranjos estão propondo. Estão surgindo e surgiu um figurino incrível, né? Então, esse, por exemplo, é um exemplo de soma de técnicos que estão trabalhando, o Leandro Gás, que está fazendo a iluminação também, por exemplo, com uma linguagem de cores e de movimentação de luz pensado para cada música, né? Agora, eh, como exemplo, achei interessante comentar esse aqui, porque cada movimento, cada movimentação de luz, eh, tudo tem um porquê. E provavelmente seja essa a resposta mais interessante. O, o espetáculo em si surge como consequência de um trabalho, de um pensamento, né, na formação desse espetáculo. E nessa consequência, justamente, todo esse vínculo de técnicos e de apoio eh, ocupa um lugar específico na construção dessa proposta estética. Esse é o pensamento primordial que fala da estética do coro, né? O pensamento eh, geral, sim, de todo o que ele faz em cima do palco, não somente a unidade de cada canção, né? Então, isso acho interessante para refletir sobre o porquê de cada técnico, por exemplo. Eh, Acho que posteriormente vamos falar da sonoridade específica do coro, enfim, mas que é outro tema fundamental, mas essa, essa utilização de técnicos se justifica a partir dali, e não pela,
novidade, de repente, vamos colocar luz porque fica bonito, ou vamos movimentar o coro porque é moda, ou vamos. Não, não, senhor, nada disso. Tudo é Então, uma é questão de importante. intenção, né? Claro, e é muito importante, sabe, salientar esse tema, porque às vezes existem, de repente, regentes ou trabalhos que chamam um monte de técnicos sem saber por quê, mas vamos colocar luzes, vamos colocar um cenário porque fica mais legal e impressionante, né? Mas o porquê acho que é importante. E cada arranjo, cada música tem um porquê ali, né? Enfim, Então, deixa eu só pegar o suprassumo aqui. claro. O trabalho do dia a dia com o coro, pensando na parte musical, sonora, técnica vocal, formação, né, que a gente acaba formando os nossos cantores, isso tudo Claro, está sob sua responsabilidade, que é o trabalho do isso dia aí. a dia. E Hum. quando tem esses espetáculos, essa equipe acaba sendo formada especificamente para para esses trabalhos específicos. Para Ou tem cada algum projeto. para cada projeto. Ou tem alguém, ou alguém que. Ou esses músicos estão sempre. Por exemplo, o percussionista, baterista, baixista, eles estão sempre com você ou só se juntam nesses projetos especiais? Olha só, no caso, por exemplo, do baterista, né? Ricardo, por exemplo, o próprio Federico, né? Eh, eles estão. O Ricardo está desde o primeiro espetáculo que eu fiz, né? Então, sempre nos acompanha. Para esse espetáculo específico, por exemplo, eu precisei de contrabaixo acústico. Então, o Everson é a primeira vez que vai tocar com a gente, porque o contrabaixista que nos acompanha sempre toca o contrabaixo elétrico. O Federico, quando iniciou no Expresso, ainda não estava formado como percussionista, então, mas logo em seguida começou esse trabalho, né? Que aliás é um maestro de excelência hoje em dia, é um percussionista maravilhoso, né? E então, com Débora Finocchiaro, a professora não, de teatro, nos conhecemos também desde antes que eu viesse a trabalhar aqui com o Expresso 25. Então, eh, são vínculos que a gente vai formando e que raramente a gente deixa pelo caminho. Então, eh, às vezes, obviamente, a gente tem que optar por um técnico ou por outro, eh, e a lógica sempre é essa, não? O porquê a gente opta. Então, que não é deixar de lado a outra pessoa, sino que é incluir mais uma, né? Então, é um time, uma equipe que vai se formando no entorno desse trabalho do Expresso 25, e é muito lindo, é muito lindo. Sim, sim. Agora, no dia a dia, o ensaio ele acontece comigo, então eu tenho a possibilidade de trabalhar com a sonoridade, por exemplo, do grupo na minha mão, né? Então, durante todos esses anos eu fui desenvolvendo essa consciência, essa cultura desse som que eu pretendia e que, e bom, é isso, né, que a gente vai fazendo, né? E qual é a formação vocal hoje? É soprano, contralto, tenor e baixo? Você muda isso? Como é que você faz? Olha só, eu trabalho, normalmente eu trabalho com cinco naipes, né? Que são soprano, mezzo, contralto, tenor e baixo, com as suas respectivas divisões. Tenho baixo, barítono, tenor 1 e 2, contralto 1 e 2, mezzo com divisi e soprano com divisi. Então,
dentro da música popular brasileira, somente para que se entenda, eh, nós temos uma linguagem de harmônica muito carregada, sim, que precisa muitas vezes eh, de acordes fechados, não? Para poder entender de alguma forma que quem está cantando está fazendo música popular, né? Então, às vezes tem se feito necessário e não por teimosia ou capricho, né? Sino por, claro, sino por nesse vínculo de trazer a música popular e dialogar com ela e seu compositor, né? São aqueles acordes que não são só fundamental, terça e quinta, mas vai a sétima, vai a nona, Claro, vai e assim por diante, né? e assim, e assim por mais. Bacana. E quantos integrantes tem hoje? Só o coro? Então, só o coro, nós estamos com 38, che, 38. Sim, sim. Um grupo numeroso, sim, enfim, está muito legal. Inclusive, em determinado momento, nós passamos muito tempo praticamente sem baixos. Então, em determinado momento, eu fiz um chamado para baixos, né? E tivemos uma resposta tão fantástica, tão positiva, e veio tanta gente que finalmente eu fiquei com mais baixos que o naipe maior de todo o grupo é de baixos, né? E não tinha como dizer que não a ninguém mais, né? E ficou com um som de base assim bem interessante, né? Foi legal. Legal. Ó, que bacana. E qual é a faixa etária, Pablo? Então, a faixa etária é um grupo que tem pessoas que vão desde naquela faixa de 20 e tantos para até alguns pouquinhos que passam dos 60, né? Então, sabe, um grupo de adultos, né? Que, se encontrando no palco, termina sendo de crianças praticamente. Então, pela juventude que eles conseguem passar quando fazem música. Mas sim, é um grupo dessa idade, né? E quem é a mantenedora? É a Associação 25 de Julho? Não, Quem não. mantém o É, coro? Ou ele está é, independente hoje? é um grupo, sempre foi um grupo independente. Então, existe um equívoco, assim, um, que se pensa que o coro depende financeiramente do Centro Cultural 25 de Julho, mas não. É um grupo independente que tem que trabalha com projetos, trabalha com, enfim, mas ele mantém regularmente o seu trabalho eh, independentemente, né? E os integrantes eles pagam para participar ou essa manutenção vem dos projetos que vocês vão fazendo? Então, o integrante do coral paga uma pequena matrícula como, na realidade, como sócio cultural do Centro Cultural. Então, esse dinheiro se destina para pagar o espaço do Centro Cultural, né? Então, e no que tem a ver com o meu salário, enfim, com as coisas que se fazem, se mantém com projetos, não? São, sim, projetos de Lei Rouanet, normalmente. Então, que se trabalha, que você deve saber, é muito difícil de conseguir esse dinheiro, porque as empresas não entendem, né, muito bem, e são poucas as empresas que entendem que se destina até os 6%, né, do imposto de renda que eles pagam ao governo,
né, para poder derivar para um projeto artístico aprovado pelo governo previamente. Então, o governo não dá dinheiro, né, pela lei Rouanet. Então, isso é importante saber, né? Então, quando se aprova esse projeto, no caso o pessoal do Expresso, ali tem uma produção, né, que é feita pela Susana Fröhlich, desde o início, e que tem que ir atrás, né, de em cada projeto que anual ou bianualmente, para conseguir, então, esse aporte. Qual é a periodicidade de ensaios e apresentações? Eh, Então, nós ensaiamos regularmente, uma vez por semana, eh, um ensaio muito consistente, digamos, né? Eh, Prévio, estamos falando de um grupo que tem que chegar no ensaio com as obras estudadas e sabidas, né? Para poder fazer um ensaio, senão não daria. Eh, Agora, por exemplo, para esse trabalho de Tom Jobim, a gente ensaia regularmente 2 vezes por semana, e ensaios estão cada vez mais ensaios extras. Então, depende do momento do ano e do projeto. O grupo se apresenta, não tem uma. Lamentavelmente, esses últimos 2 anos, a gente perdeu um pouco a referência, sabe? Porque antes o grupo se apresentava com maior regularidade e agora a gente está iniciando novamente as apresentações. Então, por exemplo, enquanto estamos fazendo esse trabalho de preparo para apresentar essa obra no Teatro São Pedro, a gente não tem apresentações, a gente está ensaiando, né? Então, estamos ensaiando desde agosto, a full, eh, para esse trabalho. Então, hum, depois, inclusive, em função do projeto, nós precisamos fazer eh, 9 apresentações semelhantes em Rio Grande do Sul. E e pretendemos levar esse mesmo espetáculo. Já tivemos um convite agora para levar o espetáculo para Montevideo e, e outras cidades lá no Uruguai. E pretendemos levar, né, para Santa Catarina, que vamos sempre para Florianópolis, eh, e ir, enfim, interessando outros lugares do Brasil, principalmente, para esse trabalho, essa linguagem sobre Tom Jobim, que, que achamos muito interessante de mostrar, né? Quanto tempo dura o ensaio, em média? O ensaio regular, vamos pensar assim. Eu falo para eles que o ensaio começa às 8 e me perguntam, maestro, a que hora terminamos? Eu falo sempre às 2 da manhã, né? E alguns, aqueles que são mais novos, ficam com caras de apavorados, né? Porque ficam, como assim, né? Abrem os olhos e, na realidade, o ensaio dura umas 2 horas e meia, 3 horas ao máximo, né? Claro que eles sabem que tem um horário de finalização que está dado, fundamentalmente porque o Centro Cultural tem que fechar as portas. Então, eh, no, o ideal, de trabalho hoje em dia, claro, se faz, para quem está escutando, né? Uma coisa é o ensaio em período regular, a gente vai incrementando, um pouco de tempo e um pouco de intensidade na frequência dos ensaios em função do objetivo final. Eh, Às vezes a gente está em modo stand-by, em que a gente faz os ensaios de 2 horas, 2 horas e meia, e era isso, né? Tranquilos, as pessoas vão respirando, enfim, aquela coisa, né? Mas são períodos cada vez menores, na realidade, porque a gente vai preparando novos trabalhos
E esse trabalho específico agora de Tom Jobim tem está solicitando de cada cantor um esforço realmente difícil, porque tem uma proposta musical, né? Uma linguagem musical um pouco mais avançada, mais complexa, digamos, né? E existe um público-alvo que vocês miram para essas apresentações ou é público em geral? Então, uma coisa que eu tenho falado desde o primeiro espetáculo com o Expresso 25 é que era marcante, sabe? A gente fazia apresentações anuais no Teatro São Pedro e era marcante como ver, de repente, todas as cabecinhas brancas ou uma grande quantidade que era público de música coral. E a partir do primeiro grande espetáculo em que a proposta, eh, a proposta artística, não? A proposta estética se foi se modificando, se atingiram outros públicos. Então, eu valorei muito ter em sala, de repente, jovens atirados no chão escutando, por exemplo, sabe? Eh, então, se comentários de jovens, por exemplo, dizendo, pá, cara, eu não sabia que era isso, né? Pô, que legal, né? Então, sem nunca mencionar a palavra coro, por exemplo, ou coral. Então, a minha pergunta sempre era: o que tem que trazer o público, não? Eu vou dizer, eu vou querer um público por ser um coral, ou eu vou querer um público pela crescente proposta estética que eu estou propondo, valga a redundância, para, para a sociedade. Então, se sabe então que o Expresso 25 vai apresentar um trabalho novo e ele tem como característica, pelo menos, uma necessidade de provocação ao público. Então, de mexer na sensibilidade do público. Então, por exemplo, agora, o que tem se conversado bastante, eu dei umas entrevistas agora, que é um Tom Jobim que a gente vai fazer, por exemplo, em que as pessoas vão achar em determinadas músicas, eh, vão se achar de repente ou na época de Tom Jobim, ou vão se achar de repente numa loucura de tentar seguir de repente uma canção, como eu fiz um arranjo de umas músicas em sete oitavos, por exemplo. Então, é tirar, por exemplo, descontextualizar da bossa nova para gerar uma linguagem de contemporaneidade sem mexer na essência da obra, por exemplo. Então, esse tentar, de alguma forma, mostrar que são possíveis essas modificações e que as pessoas vão se emocionar, acredito, desde o segundo número um até o final, né? E que esse é o grande objetivo. Ó, o coro, ele é amador ou é profissional? Ou apesar de ser amador, se tem muitas, se as pessoas leem partitura, se isso é um pré-requisito? E já vou emendar a próxima pergunta, que é como é que se dá o ingresso de participantes? Então, aqui existem várias ressalvas, né? Porque na realidade o coral quando se fala em coral profissional, se fala num coral que recebe dinheiro para cantar. Não é o caso do Expresso 25, portanto, se consideramos esse fato, o coral é amador. Agora, eu gosto muito da palavra amador, né, na realidade, mas amador não significa uma pessoa que não sabe fazer as coisas. Portanto, eh, nesse transcurso de tantos anos de trabalho juntos, existe uma evolução constante na formação
de cada um dos cantores de forma individual. Existen vários integrantes do Expresso que leem partitura e existem alguns que, sem ler a partitura, compensam no aprendizado eh, e que tem já uma familiaridade, né, quando a gente apresenta uma partitura, obviamente, mas nessa mistura, né, se trabalha com bastante comodidade. Logicamente, se todo mundo, o dia em que todo mundo consiga ler a partitura vai ser muito mais rápido, né? Eh, mas veja bem, para mim é muito importante considerar cada pessoa que canta de forma amadora e consiga resolver, consegue resolver a obra eh, a que simplesmente sustente uma obra pela leitura à primeira vista. Então, porque alguma pessoa poderia dizer, bom, bota para a rua de repente as pessoas que não leem a partitura e era isso, né? Mas isso seria transgredir a essência do que é um coro, uma família de pessoas que fazem as coisas bem musicalmente. Então, nesse acho que a resposta não poderia ser simples ou simplória, né? O coro é amador ou é profissional? Acho que é um grande coral profissional que não recebe para fazer as coisas. Então, é profissional na seriedade com que trabalha a música. E, e eu faço questão de que eles eh, sintam não somente a possibilidade que lhes dá essa denominação, senão a responsabilidade que eles têm de manter essa categoria, digamos. Eles são responsáveis ante a música que eles fazem. E no momento em que eles abrem a boca para fazer música, eles são músicos. Então, não tem no Expresso 25 cantores papagaio, como eu chamo, né? Cantores que somente repetem a música de uma gravação. Eles têm que compreender o que estão cantando. E isso sim faz parte do que é essencial dentro da linguagem que trabalhamos, né? E emendando que você perguntou sobre como é o ingresso, então o ingresso tem a ver com tem duas partes, basicamente. Eu faço um teste. O primeiro teste que eu faço com eles, eu peço para que eles cantem uma canção sozinhos, com acompanhamento, né? Principalmente de alguns dos autores que eu estou trabalhando ou pretendo trabalhar durante um ano. E hum, esse cantar a canção, por exemplo, faz com que a pessoa, dentro do grupo, eh, eu preciso que a pessoa saiba cantar a canção, uma canção, sabe? Isso é uma coisa importante, porque muitas vezes o cantor coral não sabe cantar canções, sabe cantar trechos de canções. Hum. Então, esse cantar uma canção completa é muito interessante. Depois, obviamente, eu faço teste para conhecer a extensão, o timbre, enfim, o ritmo para nós é muito importante. Então, faço teste de ritmo, de coordenação, de percussão corporal. Isso também faz parte do dia a dia. E depois eu já coloco no grupo para avaliar como é que ele, por um lado, reage ao grupo, como o grupo reage à pessoa e qual é o tempo que ele leva para poder assimilar uma obra. Então, a ver se ele consegue realmente ler o que demonstrou no primeiro teste,
se ele consegue, se não lê a partitura, por exemplo, como é que ele consegue dominar essa obra, eh, ou seja, se ele tem armas individuais para poder aportar ao grupo. Então, isso leva, digamos, um par de meses e posteriormente, bom, se ele está conseguiu fazer o que tinha que fazer, já fica no grupo, né? E do contrário, às vezes eu dou um pouquinho mais de tempo, ou se não, eh, fica de fora, no caso. Mas é importante saber que sim, tem um teste para entrar. E esse teste é rigoroso, mas rigoroso, eh, rigoroso afetivo. A gente precisa entender a pessoa, sim? Então, essa pessoa, sabe, essa pessoa que tem empatia musical, que, que considera as outras pessoas que estão cantando com ele, isso faz parte do teste. Agora, vão seguir algumas perguntas que a gente poderia ficar dias Ok, conversando a respeito. tá bom. Mas enfim, vamos lá, tá super interessante. Agora trazendo para pensando nas questões musicais, quais são os seus critérios de escolha do repertório? Então, cada. eh, nós temos aqui no Brasil eh, compositores sensacionais, né? Eh, a música no Brasil, digamos que é do primeiro mundo, né? Como se fala, tenho escutado bastante, né? Desde Villa-Lobos, ou, sabe, ou da música colonial, né? Eh, tem coisas muito legais que têm que ser feitas, têm que ser estudadas, têm que ser interpretadas. No caso do Expresso 25, ele tem tomado um rumo, desde faz uns anos, que se dedica principalmente à música popular brasileira. Então, o, eu tenho sempre colocado, né, que se o compositor está vivo, eu tento entrar em contato com o compositor e vincular o meu trabalho o trabalho que o compositor tem feito. Dessa forma, a gente fez um trabalho maravilhoso com o Ginga, por exemplo, eh, fizemos um espetáculo sensacional com Hermeto Pascoal, eh, o, com Celso Biafora fizemos outros vários espetáculos e gravamos um CD. eh, o, fizemos um último show antes da pandemia sensacional com Ivan Lins. eh, e esses trabalhos, por exemplo, têm sido produtos justamente não de uma seleção aleatória, e sim de um vínculo musical, sim, e afetivo. Então, eu tenho ido atrás dessas pessoas, justamente desses compositores maravilhosos, e temos iniciado um relacionamento musical. Então, para contar e para cantar o que o Expresso 25 estava propondo desse trabalho dos compositores. Então, por exemplo, no caso eh, que eu vou te dizer, de Hermeto Pascoal, por exemplo, passou aqui uma semana eh, ensaiando com a gente. Na realidade, com Hermeto é fantástico, porque Hermeto ele é um mundo de música constante. Então, não tem um minuto na vida de Hermeto que não tenha música. Então, a gente conversa com Hermeto e Hermeto está fazendo música. É sensacional. Mas uma coisa que tanto Hermeto como qualquer dos compositores que eu mencionei tem tido foi, por um lado, grande respeito pela linguagem que a gente estava propondo, eh, e uma grande surpresa, porque a surpresa veio dessa linguagem coral que podia ser não somente compatível com a música que estavam fazendo, eh,
senão que estava propondo coisas diferentes, não? Ivan Lins, quando chegou aqui, disse: Nossa, meu amigo, eu tenho que modificar. Você veio, colocou esses acordes aqui e pá, tão sensacionais, me deixa anotar. Então, o cara, e eu dei um trabalhinho para ele também. Então, o que foi sensacional, foi muito bom mexer, não gratuitamente, sino mexer com consciência de uma projeção do que o trabalho vocal, né, do Expresso 25 podia entregar e sem mexer na essência da música, sim propor também uma mexida nessa percepção que o compositor podia ter. O Hermeto, por exemplo, é um caso do improviso, por exemplo, que eu não me animava a improvisar e ele me passou, passamos improvisando de alguma forma, né? E ele, digo, eu como pianista ali, então fizemos um show aqui que foi no São Pedro também. Para as pessoas do Brasil que não conhecem aqui Porto Alegre, o Teatro São Pedro é o teatro por excelência, que não é o mesmo que tem em São Paulo, né? Eu trabalho por uma sala bastante antiga, né? Mas a referência dentro dos teatros aqui em Porto Alegre. E colocamos ali nessa sala, fizemos um trabalho com. Eu imaginei, porque tinha também essa quantidade de gente no Expresso, imaginei dois morros de pessoas. Então eu construí praticáveis para que ficassem dois conjuntos de pessoas que se semelhassem a um morro de pessoas, né? E coloquei dois pianos no meio. Então a gente trabalhou com dois pianos, que Hermeto e eu, e o Expresso. E foi realmente uma coisa sensacional. Então, o, a, a seleção de um repertório, ela vai justamente por aquilo que o compositor já tem influenciado em mim como arranjador e em como, de alguma forma, ele em algum momento entrou afetivamente e musicalmente, não? E por essa razão eu fui atrás de Tom Jobim, eu fui atrás de Ivan Lins, eu, enfim, a gente, o Vinícius de Moraes, que tenho feito um espetáculo também, eh, enfim, Noel Rosa, o Celso Biafra a gente se conheceu, tem uma amiga em comum, eu estava dando um curso em Fortaleza e o Celso estava fazendo um espetáculo em Fortaleza uma vez e ela disse, não, vocês têm que se conhecer e a gente nos levou para uma praia e a gente começou a conversar em música e foi uma coisa de segundos, incrível, não? E aí ele me entregou não uma música, sino que me entregou um conjunto de CDs com toda a obra dele. eh, y luego enseguida comenzó a surgir ideias. E inicialmente fizemos um espetáculo em que eh, ele cantava pouco, o Expresso cantava outro, e depois a gente dialogava, né? Cantávamos um e um. Não, mentira. Cantávamos um e um, assim, dialogando. Então o Expresso cantava uma, ele cantava outra. E, e depois no final cantávamos as músicas que a gente já tinha com ele, que foi muito interessante, né? E a gente tem um registro muito legal em que a gente canta uma obra de Ivan Lins aos nossos filhos e que o Celso, depois de escutar a música, ele não consegue sair porque ele chora e chora e chora e chora. É uma coisa muito linda. Aconteceu no espetáculo com Ivan Lins, porque era a única música que a gente fazia sem a intervenção do Ivan. E aí a gente cantou e ele chorava e chorava e se debruçava, foi muito lindo. Então, uma obra que
realmente tem sido essencial dentro do repertório do Expresso 25. Então, somente para finalizar, o fato de que, sim, o vínculo afetivo com cada compositor tem levado a trabalhos, eh, a desenvolver trabalhos em torno, de repente, dessa proposta. Fico imaginando a emoção de todo mundo que participa disso, né? Porque Oh, ux, e nem imagino. quem assiste também acaba sendo presenteado com muito afeto. Com Olha que certeza, legal. sí. Nunca, jamás se desconsidera o público. Portanto, isso sim é profissionalismo. Isso eu destaco. Então, mesmo tendo um encontro fantástico em cima do palco, sempre o público está vinculado a tudo isso que a gente está fazendo. Eu já sei essa resposta, mas é importante constar a pergunta. Uhum. Você faz todos os arranjos para o grupo? Faço, sim, faço. Eu tenho feito eh, como intérprete, eu tenho trabalhado, obviamente, eh, outras obras que não são minhas. Então, eh, como intérprete, tenho feito principalmente desde o início, tanto a música erudita, que eu gosto muitíssimo, né? Eh, eu trabalhei muito Bach na Alemanha com Helmut Rilling, por exemplo, que eu adoro, né? E que é outro outro vertente, né? Mas na hora de fazer os arranjos, eu tenho feito uma, digamos, uma evolução, que na realidade eu mantenho uma linguagem que eu mantenho desde o início que comecei a fazer os arranjos, em considerar as pessoas que vão cantar. Então, quando você perguntava, por exemplo, que naipes eu tenho cinco naipes principalmente, mas normalmente eu estou pensando em cada pessoa, ou seja, em Juliana, em Fernanda, não sei, quem vai cantar. E esse quem vai cantar me leva a um ajuste anterior, né, no, em possibilidades musicais e em não sustentar de repente um arranjo em extensões teóricas ou em sonoridades unilaterais. Então, acho que no, o compositor, o arranjador compositor, ele não pode ser, não pode se centrar apenas num elemento egoísta da sua parte, não? Só naquilo que gostaria de escutar, sino que tem que considerar eh, quem é que vai cantar. E, de fato, por exemplo, eu tenho recebido vários pedidos, por exemplo, de outros coros para fazer arranjos, e aí eu peço para o regente eh, foto do coral atual, várias fotos, os nomes das pessoas, as cidades, gravações que eles tenham feito. Faço questionários de que tipo de músicas eles gostam mais de cantar, eh, enfim, eh, de alguma forma conhecer as pessoas um pouco para poder fazer o arranjo mais adequado. Mas o Expresso 25 só faz arranjos seus. Ou você escolhe algum outro Sim. arranjador? Não, faz somente arranjos meus, sim. E agora uma pergunta provocativa. Toda canção popular pode virar uma música coral? Eh, acho que não, ou seja, o, acontece inclusive na história do Expresso, de obras que foram solicitadas e que eles não saíram, né? Não chegaram nem ao papel, né? Tem algumas obras que elas não poderiam chegar a ser corais, por exemplo, porque fazer elas corais
de repente eh, tirariam absolutamente toda a personalidade e a essência do que é a música. Então, um dos elementos fundamentais para fazer um arranjo de música popular, principalmente música popular brasileira, é que quando a gente faz o arranjo tem que pensar eh, em duas coisas fundamentais e que além da, da nova proposta que, que a linguagem coral vai dar, é se a gente eh, consegue manter a essência da música, ou seja, não despersonalizar a música. Então, eu posso pegar qualquer melodia, obviamente, qualquer música e transformar em coral, fazer uma adaptação coral, sim? Isso, com certeza. Agora, que o produto seja uma obra, um arranjo considerável dentro da música, é outra história, sabe? Ou seja, eu poderia pegar qualquer música e fazer um arranjo, por exemplo, fazendo uma fuga, né? De repente, um fugato permanente, somente que no final vai ser apenas um jogo intelectual da minha parte, mas sem ter considerado a obra em si. Então, a música permanece dentro do reconhecível do que o compositor quis passar para as pessoas. É válido o, a minha transformação dessa música original para música coral. Então, todas essas perguntas têm que ser feitas. Portanto, acho que é muito mais um trabalho sério sobre considerar essas duas coisas, essas duas caras, né, que a gente tem que considerar permanentemente. E agora sim a pergunta mais importante: como você constrói a sonoridade coral para interpretar música popular brasileira? E quais os aspectos técnico-vocais você enfatiza nesse processo? Então, é uma resposta, por um lado, difícil, mas é uma resposta fácil por outro lado, né? Eh, o, a essência da música eh, popular é a naturalidade. Então, o que eu peço fundamentalmente para as pessoas que cantam comigo é que elas sejam naturais, sim? Que tecnicamente o que eu principalmente cuido é a saúde das pessoas. Então, não faço exercícios de repetição, faço exercícios de concentração, faço conscientização do som e eu faço, digamos, como exercício, faço eles cantarem, de repente, obras. Eu tenho algumas obras, sabe, que são simples de cantar e que permitem ir aquecendo a voz, sim? Quando temos a apresentação, por exemplo, eu peço, obviamente, que eles façam o necessário para a voz deles, evitando a conversa desnecessária antes, sabe? Esse tipo de coisas, sim. Ah, algumas eu tenho em diferentes momentos, por exemplo, a concentração é fundamental nesse caso, né? Então, eh, tanto tenho feito eu a concentração, quanto um integrante do grupo, que é psicólogo, que é maravilhoso, por exemplo, tem ajudado um monte para poder, o Breno Irigoyen de Freitas, que ele trabalha então com a concentração, com o fato de se centrar em estar aqui nesse momento. Então, esse estar aqui, como massagear eh, mentalmente, por exemplo, todo o aparelho vocal, se
sem necessidade de repetição alguma, por exemplo, né? Então, cada vez é mais breve, de alguma forma, mas acho que cada grupo, ou no caso do Expresso 25, eh, ele tem passado por diferentes etapas, obviamente. Então, teve momentos em que a gente precisava muita concentração e muito tempo, e agora menos, digamos, né? Se vai mais direto ao ponto. Eh, a sonoridade, ela se forma, digamos, temos que considerar, por exemplo, que o canto popular ele é essencialmente rítmico para cantar. Os arranjos consideram isso e consideram três elementos fundamentais derivados da música como qualquer música. A melodia dentro do canto popular, ela tem que ter a naturalidade do cantor solista, de alguma forma, onde eu falo para eles, por exemplo, que quando estão ensaiando, né, vocês têm que considerar que vocês estão gravando na frente de um microfone, vocês têm que considerar, então, vocês nunca podem cortar uma frase na metade da frase, por exemplo. Não? Vocês têm que cantar, têm que entender como é a frase, já foi pensada, como é a frase de vocês, até onde vai, como é a respiração, por exemplo. Então, isso é fundamental, né? A frase, ela tem tem um nascimento, tem uma vida e tem uma morte. E essa morte tem que ser digna. Então, esse som que cada um faz, ele é responsável de cada som, né? Então, quando ele abre a boca para iniciar esse som, ele tem que ser delicado ao ponto de que permita ele se desenvolver até a vida. Quando a gente fala em vida, né, daquele som, é a valorização dele, porque o som tem uma curva, de alguma forma, e não uma reta. Então, nesse som que eles fazem, ele tem que ir do até determinado momento. É uma curva e não uma reta. Então, eu falo que quando eles fazem aquela música, aquela nota que fica assim retinha, que é como se fosse um órgão Cássio, desculpa, não tenho nada com Cássio, mas para isso é a voz tem uma curva, né, sensacional, e o final daquele som, ele tem que ter aquela curvinha delicada em que o som fecha os olhos, né, e acabou a sua vida e começa outro, não? Então, isso é um princípio básico para fazer qualquer tipo de música. Depois, a parte da melodia, eh, a harmonia, a parte vertical, né, da conformação de uma obra, ela tem que ser considerada. O músico, quem está cantando, tem que saber qual é a função da música que está cantando no momento. Então, está fazendo uma parte harmônica ou está fazendo uma parte melódica, eh, ou está fazendo uma parte contrapontística com uma sucessão de melodias, enfim, seja o que for, mas ele tem que saber, né? Ele não vai lembrar, mas ele vai estudar isso com consciência disso. A formação de uma acorde, ele precisa eh, ser, ele precisa ter a delicadeza, por exemplo, e o cuidado de uma pessoa que está, eu sempre menciono, tenho um exemplo, não? Que é a pessoa, sabe, uma professora que está com uma fileira de 10 crianças de cada mão, sabe? E ela vai atravessar a rua e ela necessariamente olha para todos os lados permanentemente porque ela tem que cuidar daqueles 20 crianças, não? Porque o que tem na mão é menos problemático, mas o último, né? Então, todos ao mesmo tempo vão atravessar a rua. E o som, quando se forma o acorde,
ele tem que ter o cuidado de que eu escute todos os sons que estão ao meu redor. O meu som tem que ser compatível com os outros sons. Portanto, o início de cada um dos acordes ele tem que ser delicado, independentemente da dinâmica que se tenha. Nunca um som que vai fazer um acorde pode iniciar num forte a mil com um ataque sem consciência harmônica, porque senão o acorde não se forma. Então, isso faz essência, por exemplo, dessa música popular que eu estou fazendo, porque senão os acordes nunca saem afinados, por exemplo, né? Então, tem a ver com o equilíbrio. E então, temos a melodia, temos a harmonia e temos o ritmo. Então, eu sempre falo que o canto popular, ele é, em essência, eh, rítmico, porque ele deriva normalmente de algum ritmo popular, com exceções, né? Porque tem a canção, tem a balada, enfim, tem o que seja. Mas o canto rítmico, se você tem um samba canção, você já tem um samba. E esse samba gera eh, inspiração dentro desse arranjo que tem a ver com elementos rítmicos. Portanto, a articulação ela tem que ser pensada ritmicamente. Como faz uma pessoa que vai tocar o tambor, ele respira com a baqueta e ele vai tocar e aquele som ele vai não fica fixo no ar, ele vai fazer tu, não? Ele vai fazer tum, não? O som vai. Então, sobre essa particularidade, né, dessa percepção rítmica, a construção da interpretação dos cantores faz com que a emissão de som ele seja consequência desse entendimento. Então, existe o cantor que está fazendo harmonia com uma determinada forma de emissão de som, que é muito mais delicada e comprometida com os outros sons. Tem o canto rítmico, que ele necessariamente está fazendo a precisão e a saída do som, não só a entrada, sino a saída do som, e tem a melodia, que, que, que tem que ser escutada por todos os outros que estão cantando. Então, sobre digamos, sobre esses conceitos, se forma o som dentro da música popular que eu faço, né? E música coral popular, né? E no que tem a ver de forma individual, eu peço para que eles trabalhem cada vez mais e voltando à repetição, né? A esse, ok, eu estou aqui nesse momento, ou seja, não ultrapassar a sonoridade natural do que cada quem faz, cada quem tem sonoramente, ou seja, eu falo sempre não ultrapassar o seu próprio alto-falante, né? Então, não saturar o seu próprio som, não na procura de um maior forte, e sustentar o seu som na soma desse trabalho conjunto com os outros, né? Não sei se foi respondido, porque tem muitas pontas isso, né? E foi respondido sim. É que Tá bom. talvez isso já perpassou as outras perguntas também, né? Essa questão da Ah, ok. sonoridade, porque é tudo, né? Mas Claro, as próximas perguntas vão talvez trazer uma ou outra ponta ainda que talvez tenha claro, claro. ficado. Mas agora você já entrou, você já deu uma deixa para a próxima pergunta, que você procura, não, desculpa, aqui. Na música popular brasileira, há uma valorização de características vocais de cada cantor. Cada cantor acaba procurando sua própria identidade. Ou, pelo menos, não ter a identidade específica, por exemplo, como Elis Regina, que canta, né, várias músicas, tem um espectro sonoro bastante amplo. Mas como fazer isso em coro, considerando que são várias vozes distintas juntas? Então,
o seguinte, né? Também não é uma resposta simples, né? Mas, por um lado, tem um intérprete. Você mencionou a Elis Regina, eu mencionaria a Mônica Salmazo, por exemplo, como excelentes referentes, por exemplo, da música vocal, música popular, intérpretes 100%, que são exemplos no que tem a ver com a valorização, por exemplo, de uma frase, de uma respiração, de um ataque, de como fazer um agudo, de como fazer um grave, é sensacional. Eh, o compositor, ele tem várias pontas, né? Porque na realidade cada compositor, quando se transforma em intérprete de si mesmo, ele pode ter, por um lado, sua forma de dizer as coisas. Tem muitos compositores. Você vê um Tom Jobim mesmo, por exemplo, fazendo frases, ou um Javan, por exemplo, cortando as palavras, ou cortando, sabe? E você diz, ah, canta mal. Não, não canta mal. Canta, é a interpretação que ele faz da sua própria obra. E eh, de repente é isso que ele está procurando. Não em outros intérpretes, mas sim ele pode, nesse momento, dizer da sua obra como ele quiser, por exemplo. Então, isso leva a que tem que ser feito uma análise bem importante ou profundo, quando a gente, em primeiro lugar, quando o cara que faz o arranjo, no caso, o profissional que vai fazer o arranjo tem que considerar isso. O que é que vai fazer? Como faz? Né? Eu faço nos arranjos, por exemplo, muitas. eh, Quando tenho jogos harmônicos e harmônicos rítmicos, por exemplo, faço muitas vezes a utilização do texto fracionado. Quando a gente fraciona o texto e diz uma palavra determinada, por exemplo, não sei, que vou te dizer, eh, amor, amo, não sei, amo, coloco uma pausa na metade, né? Então, ali, de repente, eu estou utilizando o texto, gerando uma determinada ansiedade e intencionalmente coloco a palavra de forma separada, né? Fraccionada, justamente. Então, quando feito intencionalmente, vale bastante. Mas, normalmente, ela não é utilizada numa melodia. Então, eu tento fazer com que a melodia que, que o compositor, de repente, colocou, eh, aí eu coloco o grupo, o naipe, o que seja, na, na, na cabeça do intérprete, mesmo aquela Mônica Salmazo, o que seja. Ou seja, a resolução como intérprete de uma determinada melodia, ela tem que ser superior àquela que de repente a gente tem escutado numa determinada gravação do compositor. ¿Sí? E inclusive você tem de uma mesma música o compositor eh, cortando de repente a palavra ou a frase em lugares diferentes, não? Então aí de repente o compositor está respirando em lugares diferentes porque, não sei, pela emoção, pelo momento, e ele está passando de repente o seu ser melódico e não de repente o que a maioria dos cantores precisa ter, que é uma lógica textual, né? Então, isso é uma coisa bastante importante a ser considerada. E isso inicia, então, no arranjador e vai depois ao intérprete, né? Não sei se foi Sim. é, É, muita você, coisa. você procura uma identidade sonora para o grupo ou a variação de acordo com a música escolhida? A sonoridade do grupo influencia na escolha de repertório ou são as músicas que definem essa sonoridade? Então, algumas músicas definem-se a sonoridade. Por exemplo, se você vai cantar, eu tenho alguns arranjos
feitos, por exemplo, maracatu. Tem algumas músicas, por exemplo, que tipo feitas para serem cantadas na rua, por exemplo, sabe? Não necessariamente na rua, porque eu canto no teatro, de repente, né? Mas esse pensamento, de repente, determina uma forma de canto para um determinado trecho, não? Então, no caso, por exemplo, no arranjo de Redescobrir, por exemplo, de Gonzaguinha, que eu fiz um arranjo para dois corais e um grupo solista. Eh, a melodia dice, como si fuera brincadeira de roda, tirarirarirarira. Esa melodia super linda. E o coro canta, ele dice, como si fuera brincadeira de roda, memória, diz o coro. Somente que eu peço para eles cantarem, por exemplo, como se fosse numa torcida, num estágio, sabe? Era o povo cantando muito longe. Então eles cantam, se for a brincadeira de roda, memória. Então a utilização em determinados trechos de um formato de cantos diferentes. Tem, por exemplo, na Estrada do Sol, de Tom Jobim e Dolores Duran, um trecho em que eles cantam, sabe, a Estrada do Sol é de manhã, tiruriruri, pariruri. Super bonita a melodia. E eu construí no arranjo quatro melodias independentes que se superpõem, né? E em determinado momento eu peço para eles cantarem toda uma frase completa desse trecho cantando pianíssimo com ar. Eu queria vincular esse canto, o canto meditativo da pessoa que está olhando através de uma janela a chuva cair, né? Então aí eu peço para de manhã. Eu não peço para cantar pianíssimo apenas, sino que peço pianíssimo com ar, para desespero dos professores de canto. Então, de manhã. E esse fluxo de ar criando um determinado formato sonoro que é sensacional, né? Porque eh, realmente gera um momento incrível. Esos son momentos específicos. Eh, cada, eh, mas de forma geral, por exemplo, o Expresso mantém um modelo vocal que responde a si mesmo. Então, se eles cantam uma obra de Tom Jobim ou de Chico Buarque, eles têm um modelo vocal, você vai escutar e você vai dizer, aí está o Expresso, esse, ele que está cantando, né? Porque vai escutar o formato de canto, que é natural, mas ele não tem. eh, eu, por exemplo, eu não gosto, por exemplo, de aberturas desnecessárias, tipo, sabe, aquela coisa, aquelas coisas abertas assim, não, de jeito nenhum, porque isso não é natural também, não. Você não fala, como vai, tudo bom? Fala assim, né? Você, como vai, por exemplo. Não tem necessidade. Então, todo o que não é natural, isso não entra dentro do modelo vocal, né? O que você chama de natural seria natural para voz falada. Então, natural, o que natural vinculado ao que o compositor canta. Você vê que o compositor, ele não diz de manhã, tiriri. Ele não faz isso. Não faz. Então, ele não adota uma técnica diferente referente a uma forma de cantar. Ele canta com o que é natural dele. Então, eh, de manhã, seria eu, né? Então, considerando, sim, elementos de homogeneização sonora, né? Portanto, não é uma imitação do que o compositor canta, sino que é uma procura da naturalidade a partir do conceito de um compositor. Então,
eu não vou fazer um arranjo pretendendo que eles cantem como Tom Jobim. Eu preciso que eles cantem naturalmente como o próprio Expresso canta, inspirado em Tom Jobim, ok? Mas inspirado na música de Tom Jobim e não na interpretação dele. Então, são elementos diferentes a serem considerados. O Javan mesmo, por exemplo, que eu já mencionei, tem arranjos dele, por exemplo, que são super legais, e ele, nas interpretações, ele, de repente, corta ou respira as palavras em lugares que são próprios dele, né? Então, e eu não posso criticar isso. Não posso criticar, porque o compositor, ele faz isso, e ele gerou essa ideia, né? Às Somente que vezes a faz minha parte ideia, da identidade dele, né? claro. Então, a minha identidade vem um pouco também do campo erudito, né? Então, tem uma lógica de homogeneização que acho que tem que ser respeitada, por exemplo. Aprendendo muito, viu, Pablo? Opa! Então, Duas últimas questões, uma bem mais prática que você já tangeou aí, que é a, você trabalha a capela ou com acompanhamento instrumental, e se o coro ele canta basicamente acústico ou existe uma amplificação por microfone, por exemplo? olha, essa pergunta é bem interessante. Na realidade, porque eh, tem obras e obras. Então, tanto a capela quanto com acompanhamento instrumental e, e tanto acústico quanto com a resolução a partir de sonorização, microfonação, né? Então, depende do lugar e eu preferiria dizer do conceito. Lamentavelmente, tem muitos lugares em que a gente tem que se render à sonorização, porque você, de repente, aceita, sabe, cantar, de repente, para 3.000 pessoas, sabe, aquela coisa. E aquela coisa que você imaginou acústico para cantar no música de câmara, não rolou, não tem como. E aí você tem que fazer uma sonorização maravilhosa, sim. E tem ali um técnico que eu não mencionei, por exemplo, o Pedrinho Figueiredo, que trabalha comigo, eh, que aliás é meu consogro, né? Porque o meu filho Federico está casado com a filha dele. Então, o Pedrinho, que é um grande músico, na verdade, flautista, saxofonista sensacional, eh, também um técnico eh, de grandes perfeições. E nós temos eh, dois tipos de sonorização a serem feitas, por exemplo, com que a gente tem trabalhado. A sonorização individual, eh, a sonorização cada duas pessoas, e aí já vão três, né? E a sonorização geral, que a gente vai, coloca como, digamos, para gerar uma naturalidade, mas tem que. Agora, por exemplo, no São Pedro, a gente vai trabalhar com uma sonorização que fica longe do pessoal, né? Eu tenho um teto de microfones e uma frontalidade de alguns microfones que vão pegar o que vem de frente. Mas o objetivo não passa pela necessidade específica de aumentar o som, senão de levar esse som junto com a sonorização, por exemplo, das pequenas percussões, do contrabaixo acústico. A gente tem que levar através do alto-falante para o público uma mixagem disso tudo, como a gente escutava de repente no ensaio, né? Então, esse é um tipo de sonorização. Com o Ivan Lins, a gente fez sonorização individual. A gente precisava de um som, a gente fez na reitoria da URGS e se queria um som um pouco mais
mais exuberante, mais, enfim, foi muito bom, foi excelente, mas são coisas diferentes. Então, eu acho que a sonorização é uma técnica que deve ser utilizada quando necessário, sim? Ou, no caso, quando o que se interpreta precisa, como grupo, de repente, você optou por trabalhar esteticamente com o microfone. É uma opção. Somente que para o coral são poucas as pessoas que estão capacitadas como para poder fazer isso tecnicamente. Estou falando do técnico de som, né? Eh, Porque achar um técnico de som que consiga fazer isso não são todos, né? E, mas eu adoro o som acústico, sinceramente. Gosto muito do som acústico, gosto sabe, das pessoas cantando assim, elas aí mesmo, com o som que você faz, de repente, se a gente faz com os instrumentos também, sabe? Então, se eu pudesse, por exemplo, cantaria sempre num local pequeno ou menor, né, como para fazer acústico. Então, tem um pouco isso, né? Mas o grupo precisa de certa flexibilidade para se adaptar de repente a algumas necessidades, né? Quando realmente é necessário. Então, isso. E sempre com acompanhamento instrumental, né? Não, não, Ou não. piano de percussão, não. Não, 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 não sempre. Digo, para esse trabalho que a gente está fazendo de Tom Jobim, sim, é assim. O formato é esse aí, né? Com acompanhamento instrumental, e ele tem uma movimentação, eh, tem muitas coisas, tem solos, tem, enfim, então precisa um pouco disso, dessa parte. Mas eu gosto muito também da parte da capela, puf, com certeza. Então, sim, sim. Mas ultimamente, nesse repertório, a gente ultimamente tem cantado só com acompanhamento instrumental, sim. Ou seja, tudo, pelo que eu estou percebendo, assim, tudo é uma questão do projeto que está Sim, no momento, né? sim, E sim, das exato. características dele, sempre pensando com muito cuidado, com muito profissionalismo, né? Com o que Uhum, vai decidir fazer e como que você vai decidir fazer. claro. Última pergunta, Uhum. pensando agora um pouco nessa escrita coral, eu acho que como arranjador talvez você tenha alguma ideia formada, né, sobre isso. É como você trabalha a tessitura em MPB. Se você muda, né, esse alcance das vozes por cantar MPB ou se isso não é necessariamente uma preocupação, e se a classificação vocal tradicional, na sua opinião, é adequada para esse tipo de repertório. Então, um dos princípios assim que eu falo para as pessoas quando eu faço o teste, né, já desde o início, eu falo, eu não quero que você seja soprano ou contralto ou tenor ou baixo, eu quero que seja um bom cantor. Então você tem que se sentir um bom cantor igual que todos os seus colegas, né? Quando você vai fazer uma obra, você vai enfrentar sons diferentes. Como eu falei, por exemplo, quando eu faço o arranjo, eu penso nas pessoas, mas também considero o uso de determinadas sonoridades para um naipe, pensando um pouco mais como compositor orquestral, por exemplo. Então, o que acontece? A sopranos, você vai cantar um som mais grave, de repente, né? Por exemplo, as sopranos, teoricamente, você tem teoricamente a partir do dó, por exemplo, né? Então, como som mais grave. Então, cantar, você vê que muitos arranjadores ou muitos compositores não utilizam por embaixo disso porque as sopranos teoricamente não poderiam chegar mais embaixo. Ou tem muitas sopranos que dizem, vai, tu quer me fazer cantar onde? Né? Porque eu sou soprano, né? E, por exemplo, eu tenho um arranjo de samba de verdade, por exemplo, de Eduardo Bugin, que eu gosto muito, e as sopranos começam no sol aqui, né?
uma frase sensacional que começa como, sabe, num submundo inexistente. E eu não peço para eles cantar um sol com a potência que teria um baixo, de repente, senão aquela coisa. Só que a única coisa que eu peço é a homogeneidade na lógica da frase. E, e é sensacional, né? Tem contraltos cantando mais agudo em determinadas melodias, por exemplo. Eh, e, mas tento, de alguma forma, nessa ideia de que todos os naipes eh, sejam bons cantores, né? Os arranjos, por exemplo, para mim também é muito importante que todos os naipes tenham protagonismo. E esse protagonismo, de forma geral, feito através da melodia que a canção propõe. Então, você tem a maioria dos meus arranjos vai ter sempre melodias em todos os naipes. ¿Sí? Un poco más, un poco menos. Obviamente tem uma predominância pelo formato do arranjo harmônico nas sopranos, muitas vezes, né? Mas tem muitas melodias, muitas feitas, então, por outro naipe que não é soprano. Então, todos os naipes estão cantando as melodias. Para isso, eles precisam necessariamente não somente pensarem que vão cantar aquelas notas mais graves, sendo baixos, ou fazer tum-tum-tum, ou alguma coisa semelhante. Então, essa condição é válida sempre nesse sentido. E quanto à primeira parte da pergunta, é o seguinte: música popular, para que seja entendível, você tem que trabalhar se você vai fazer uma melodia, normalmente você não coloca uma soprano cantando agudo lá em cima, sabe, cantando, mesmo que ela consiga chegar naquele agudo, você não coloca uma melodia por lá, pela estratosfera, porque principalmente ela não vai ser entendível, a música em si. Então, existe uma lógica de música popular que permite, sim, que as sopranos lleguen agudo en otro sentido. Então, meus arranjos têm, sim, com certeza, agudos que vão até o dó agudo. Então, as loquinhas aí têm que cantar, de repente, essa nota, eh, mas ela não faz, de repente, parte de uma melodia, não? Entendível. Então, acho que tem que ter sempre uma medida lógica de entender primeiro a música popular que você está cantando eh, e, enfim, e claro, quando se faz o arranjo, você tem momentos diferentes. Quando trabalhamos os arranjos de Ivan Lins, por exemplo, a gente teve que trabalhar. Eu fiz os arranjos originalmente eh, e eu tento trabalhar sempre os arranjos na tonalidade original. Então, aí quando fizemos com o Ivan, teve nas conversas, aí fomos indo e aí ele foi revisando as tonalidades em que ele podia cantar. Então, claro, no passar do tempo, de repente uma coisa que foi feita em ré sustenido, agora era em dó sustenido, né? Era um tom em baixo. Então, vamos modificar o arranjo, somente que para o arranjo, a modificação de um tom é um monte, né? E as tensões harmônicas se formam diferentes, né? Então, precisa, às vezes, adaptações nesse sentido. Enfim. Também outra coisa importante é se o arranjo é feito a capela ou é feito com acompanhamento instrumental, né? Porque ali as extensões a capela muitas vezes são maiores, tentando, ou seja, porque a gente já tem outro formato, não, de formação dos acordes e resolução das harmonias, e cantando com acompanhamento instrumental, você tem que trabalhar numa frequência em que você não esteja
fazendo superposição de frequências de quem está cantando com quem está tocando. Então, normalmente, ali o contrabaixo é baixo mesmo, sim, e ele não está competindo com os baixos ou superpondo o som, e o piano não está tocando melodias no mesmo setor que as pessoas estão cantando. Então, eh, no caso, outra coisa importante, todos, quando se trabalha com instrumentos, eles não são eh, apoiadores de tonalidade, por exemplo. Eles têm uma função artística. Então, se vai o piano, se vai outros instrumentos, é porque tem que ir, fazem parte artisticamente, né? Então, não como piano acompanhante do coral. Não sei se respondi. Nossa, imagina se não. Foi? Tá Pablo, bom, então. foi fantástico para Oh, que mim. bom. Olha, eu aprendi muita coisa. Tenho certeza que todas essas respostas já estão abrilhantando muito esse trabalho. É sempre um prazer te ouvir. É sempre eu convido todas as pessoas a irem atrás para conhecer o Expresso 25. Quem sabe aqui em São Paulo a gente Muito obrigado. não tem alguma oportunidade de receber esse espetáculo agora, quem sabe, né? Claro, Vamos sonhar. com certeza. Depois do dia 9 a gente vai estar aí na estrada com esse trabalho. Isso Legal. aí. Eu quero te agradecer imensamente pela sua generosidade de ficar esse tempo todo aí. Eu sei que seu tempo é super valioso. Quero agradecer muito por ter cedido esse Imagina. tempo e cedido para gente toda essa experiência que você tem de vida como músico, como maestro, como pessoa, porque dá para sentir em todas as suas respostas que tem a parte de afetividade, de Hum. respeito, não só com a música, mas com as pessoas que integram todo esse trabalho que você faz. E tenho certeza que todo mundo que assiste percebe esse calor que vem do seu trabalho. Então, parabéns mais uma vez. Muito obrigado por esse trabalho tão necessário que você faz com coral e com música popular brasileira. Querido Demerval, foi um prazer. Obrigado a ti pelo convite. Realmente foi lindo conversar contigo. Faltou somente um mate aqui para ir conversando, para fazer esse papo. E realmente tomara que tanto eu quanto os outros profissionais que participaram desse trabalho teu, eh, cheguem às pessoas que queiram, de repente, que tenham curiosidade por pensar um pouco mais no seu trabalho coral. Então, não é para eh, copiar ou alguma coisa, ou senão sim para pensar um pouco mais sobre a nossa música coral, porque ela precisa sempre estar evoluindo. Então, nosso trabalho coral, de forma genérica, assim, ele tem tendência a ficar estanca, ficar parada, né? Então, vamos para frente, vamos pensar no deleite que é um bom coro, fazendo todo tipo de música e fazer ele evoluir. Então, aproveitando que temos esse país rico em música, rico em ritmos, rico em harmonias. Então, estamos aí e sempre fico à disposição, tá? Muitíssimo obrigado, viu? E o mate fica para a próxima oportunidade que eu visitar o Rio Grande do Sul. Estou em Com dívida certeza, com meus amigos gaúchos e será um com certeza, prazer enorme te ver pessoalmente e te dar um abração daqueles que faz tempo que a gente não se dá. com certeza. Um grande abraço. Abraço, Pablo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.